Zoom! Estudos para concursos, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre redação oficial de São Paulo. Sobre o padrão ofício. Isso aqui é um manualzinho que eu achei legalzinho. Quando eu pesquisei no Google redação oficial com o Star SP de São Paulo. Apagando e... Então, padrão ofício. Coloca aqui a linhazinha de leitura. Zing, zing. Vamos lá. O padrão ofício. Há dois tipos de expedientes que se diferenciam antes da finalidade do que pela forma oficial e memorando. Nos dois adota-se uma diagramação única. Parte do documento no padrão ofício, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes: tipo e número do expediente, seguido de sigla do órgão que o expede. Exemplo: MEM, de memorando, ponto, 1, 2, 3, Off, de ofício, ponto, 1, 2, 3, Ano, de onde é. Mas isso aqui tá estranho. Local e data. Quer dizer, isso aqui tá estranho porque não é mais assim. Ou seja, isso aqui tá desatualizado. Ou será que só São Paulo tá desatualizado? Basicamente, este agora escreve o treco inteiro em caps lock, em maior. E depois disso, coloca N. Deixa eu escrever assim. Deixa eu escrever aqui mais fácil. Você escreve memorando, tudo maiúsculo. Depois você coloca N com tracinho. E depois coloca o número do lado. E depois coloca os trequinhos. Barra do número, e aí começa a enumerar os carinhas. Local e data, que foi assinado por extensão com alinhamento à direita. Isso aqui tá certo. Tem que colocar um ponto final. E abra a cidade no começo. E não tem letra maiúscula no mês. Assunto: resumo de teor do documento. Exemplos: produtividade do órgão em 2006. Necessidade de aquisição de novos computadores. Destinatário é o nome do cargo, nome e cargo da pessoa. Texto: nos casos que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, só coloca uma introdução falando que está enviando um documento. A resposta é o aviso, e daí você escreve de resposta ou que você está recebendo ou que você está enviando um documento, pedindo um documento, entende? Resposta ao aviso, estou enviando esse documento. E encaminho, por isso aqui, falar que você tem que mandar esse documento, entendeu? Desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que vai encaminhar, ele poderá acrescentar também. Daí tem o fecho, assinatura, identificação de assinatário, forma de diagramação. Os documentos do padrão ofício devem obedecer a seguinte forma de apresentação. Deve-se utilizar a fonte do tipo tido nos Romans, do corpo 12, em geral, das 11 citações e 10 da rodapé. E isso aqui tá errado. De novo, engraçado, a gente estuda e acha erros, né? Isso aqui tá errado, quer dizer, pelo menos no novo manual de redação, não é mais esse cara aqui. Ele já apareceu em questão, como enunciado, e eu já escolhi ele, e isso está errado. Agora, no manual se usa o calibre e o C, um outro C. Ou seja, o tipo de fonte é o CC. CC! Sabe? Imagina aí um ombro e o cheirinho de TC. O símbolo, a fonte de símbolo está certa, os tamanhos também estão certos. É obrigatório constar a parte da segunda página do número da página. Os ofícios, memorandos e anexos poderão ser impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas na página pares, margem e espelho. O índice de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda. O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3 cm de largura. O campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm. Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor do texto utilizado não completar tal recurso de uma linha em branco. Não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento. A impressão dos textos deve ser de cor preta, colorida só para ilustração e gráficos. A4, padrão ofício A4. Dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ser o arquivo do texto preservado o possível para consulta posterior ou aproveitamento dos trechos para casos análogos. Para facilitar a localização, os textos dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira: tipo, nome, palavra-chave de conteúdo. Mas não tem mais isso não, tá? Talvez só nos Estados Unidos, no estado de São Paulo. Ofício, memorando, correio eletrônico. E só vamos terminar aqui com correio eletrônico.
Correio eletrônico, definição de finalidade. Correio eletrônico e-mail, por seu baixo custo de celeridade, transformou-se em principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Forma e estrutura, um dos extrativos da comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade, assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Campo assunto de formulação de correio eletrônico deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental, tanto do destinatário quanto do remetente. A mensagem que encaminha algum arquivo deve-se trazer informações mínimas sobre o seu conteúdo. Sempre que disponível, deve-se utilizar um recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar o pedido de confirmação do recebimento. Valor documental, nos termos de legislação em vigor, para a mensagem do correio eletrônico tem valor documental, é necessário que ele tenha certificação digital. E é isso. Tchauzinho.